Carnaval, durante o almoço em família e pronto para assistir aos cortejos alegóricos de Sesimbra, Vasco, então com 13 anos, teve a sua primeira crise convulsiva. Longe de pensarem que se tratava de uma crise epilética, os pais e a irmã mais nova ficaram sem reação ao vê-lo mudar de cor e a sofrer uma sequência de espasmos incontroláveis. A avaliação neurológica a que posteriormente foi submetido não deixava dúvidas. O Vasco tinha epilepsia. Tanto para o adolescente como para os pais, ainda hoje não é fácil aceitar e compreender a doença. Vi-me um bocadinho desamparada numa fase inicial. Também me isolei um bocadinho, o que posso dizer que não foi muito bom. Mas pronto, olha, vamos levando como Mas podemos. ele também custou-lhe a esta adaptação, porque ele diz que agora que eu queria andar a ter os meus espaços sozinho, tenho que andar sempre acompanhado por alguém. Não posso ter a minha liberdade na minha adolescência. Se quero ir para aqui sozinho, tenho que levar sempre gente atrás. Revoltou-se um bocado, voltava-se com a situação, mas ninguém escolheu. E ele também, demos uma coisa que ajudou também a ele, que ele sabe o que é uma crise epilética, mas nunca viu através da net. Pusemos vários vídeos para ele ver o que dá aos outros, para ele perceber, porque ele sabe que aquilo desliga, aquilo dá o curto-circuito e ele vai desligar e só sabe quando acorda. Aquela fase que ele está sobre o efeito da crise não sente. E então é importante mostrar para ele saber, olha, vai-me dar uma crise e vai-me acontecer isto. Só que ele nunca viu, ele sentiu só. E ele quando viu chocou, foi isto que me deu. E é complicado. E também disse, eu não quero ver mais, chega a essa, não quero ver mais. Ou seja, é uma forma de defesa dele, é tentar não ver para não tentar a 100% ir atrás da situação. Não tem sido fácil para mim aceitar isso. Eu acho que, por mais que a gente não queira, primeiro pensa que a nós nunca acontece. É a primeira coisa que nós pensamos. Não, os nossos filhos nascem, corre tudo lindamente e nunca vamos ter problemas nenhuns. Mentira. Essa é a pura da verdade, é que acontece exatamente a nós como a todos os outros. Não aceitamos muito bem isso, não lidamos muito bem numa fase inicial, depois a vida vai nos obrigar a ir adaptando à realidade que temos. Sem qualquer conhecimento sobre a epilepsia, foi na internet que encontraram informação sobre as principais medidas a tomar em caso de nova crise epilética e sobre algumas alterações necessárias na rotina do filho. Mas eu acho que o apoio direto é sempre diferente do que a internet. Ele não deve estar sozinho, deve fazer uma vida normal, deve de evitar estar muitas horas seguidas no computador e televisão, fazer realmente umas pausas, pelo menos, tipo, se tiver uma hora, fazer uma pausa de 1h30 de televisão. Isso é difícil, é das coisas mais difíceis. O computador, eu consigo que ele faça estas pausas, nem sempre. Agora tem época escolar, tem muitos trabalhos de apresentação, é extremamente difícil. Ele era uma criança que gostava muito de jogos, Pronto, e ele viu-se revoltado numa fase inicial com isso tudo. É importante dizer que as crianças, não sabendo do que se tratam, numa fase inicial é complicadíssimo. Com receio que o Vasco pudesse sofrer um novo episódio na escola, os pais não hesitaram em informar os professores, que até agora têm prestado o devido apoio. Por parte dos professores, eu não posso dizer que não tenha. Foram incansáveis, tem lá a medicação SOS dele. Ele tem uma medicação sempre com ele, SOS, o diazepam retal, de 10 miligramas, e que em SOS, se lhe der uma crise mesmo, que é fundamental ser aplicado e automaticamente chamar os bombeiros. Nunca pus questão que não soubessem da doença dele, fiz exatamente o contrário. Acho que devemos demonstrar isso a toda a gente, porque se toda a gente souber, vai nos ajudar realmente a poder melhorar, ou pelo menos a chamar apoio se eu não estiver presente ou alguém perto dele. Evito ao máximo, sou sincera, ele também sabe disso, que ele anda sozinho, de um lado para o outro, mesmo da escola até ao centro de estudos. Alguns meses depois do diagnóstico, o Vasco, já medicado com terapêutica antiepilética, sofreu uma segunda crise. Bem, vou ter aquela coisa, e teve mesmo. Portanto, aí ele não ficou um bocadinho roxo, ficou totalmente roxo. E agarrou-se à irmã. E agarrou-se à irmã com muita força e disse assim, ai, 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 que eu vou morrer, ai, 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 ai. Desde então, também a Leonor, agora com 9 anos, vive atormentada com a doença do irmão. Consegue estar sozinha com ele, com medo que lhe dê. E ela está também já a ser acompanhada com um psicólogo, porque ela não conseguia dormir sozinha. Era com bonecos, com luz acesa ou nós, ao pé, que ela estava sempre com medo. Apesar de reduzir os episódios convulsivos, a primeira medicação revelou-se pouco eficaz. Vasco, o que é que se passou? Sei lá, mãe.
E eu dava-lhe imensas crises dessas. E eu disse à doutora, olha, é assim, doutora, crises físicas de desmaio, que vocês lhe chamam convulsões ou sei lá o quê, não têm deparado com elas, mas crises de ausência, sim, algumas, e com bastante frequência. Passou um ano desde que Vasco sofreu a sua primeira crise e depois de testados e ajustados vários planos terapêuticos, só agora conseguiu alcançar um controle moderado da doença. No entanto, a medicação induziu algumas alterações ao nível do comportamento e da memória. Ele, quando mudou para esta medicação mais forte, a nível de epilepsia, começou-se a sentir a nível escolar uma parte de desequilíbrio de concentração ou capacidade de ajuste. Então ele começou em outubro, salvo erro, do ano passado, a tomar medicação para a concentração, porque disputou-lhe crises de hiperatividade na escola. O Vasco, eu tinha todas as semanas a professora me ligava: mãe, o Vasco despejou a fia no carapuço do colega. Mãe, o Vasco na sala de aulas teve comportamento desajustado, mandou tudo para o meio do chão, caiu tudo no chão. Mãe, não consigo controlar o Vasco na sala de aulas, ele não se cala, a gente manda calar, ele não se cala. Eu disse, mas ele nunca me reagiu assim, só se for realmente da medicação. Mandei uma à médica, falei com a psicóloga da escola, que isso eu achei muito importante, ela articula-se muito bem com o Hospital de Loures. Falei com a psicóloga da escola e pedi à psicóloga da escola para lhe dizer a realidade escolar, mesmo que não me tivessem a dizer tudo a mim que sou mãe, que dissesse à médica, para a médica ter realmente a noção do que estava a passar, para não pensar que a mãe, neste momento, quer encharcar o miúdo em comprimidos. Não, eu não quero. Eu até nem gostaria que tivesse a tomar nenhum. Seria muito mais viável para ele. Para ele e para todos nós. No entanto, tem que tomar, faz parte da vida dele, é o cotidiano dele, tem que tomar, vai ter que ser, paciência. E então a psicóloga lá mandou um mail, passado um mês de escola, mandou um mail, eu mandei também, entretanto a médica agendou-me uma consulta e disse-lhe, olha, então vamos começar a fazer medicação, porque uma das coisas que ele ficou foi muito esquecido, diz que é uma consequência da medicação. Esquece das coisas. Vasco, o que é que faz? Esqueci-me, mãe, não me lembrei. Vasco, tomaste os medicamentos? Esqueci-me, mãe, não me lembrei, esqueci-me. Esqueci-me ou não me lembrei? É sempre a resposta. E eu comecei a entrar um bocadinho em stress com isso. Então tive que ajustar uma realidade que para mim foi viável. Pôr no meu telemóvel e no dele um horário de lembrete com audição, para ouvirmos, não só daqueles que fazem o bibi, para conseguir medicação 8 da manhã, 8 da noite. Mesmo que ele não a tome às 8 em ponto, é para eu não me esquecer de o lembrar. E ele não se esquecer de que tem que tomar. Anda sempre com uma caixinha de comprimidos com ele, para tomar um cada dia às 8 da noite. Eu todos os sábados faço a medicação para ele andar toda a semana com ele. Tenho uma caixinha que faço a medicação todos os dias de manhã para que ele a tome segundas, terças, quartas, para ele não se esquecer, porque com o stress da manhã não se consegue controlar tudo. Dizer Vasco, tomaste a medicação é mais fácil do que toma lá os medicamentos. E então comecei-me a adaptar. Espero que não tenha assim uma perspectiva muito negativa da situação e que se consiga controlar, pelo menos tendo noção que não pode deixar de fazer a medicação. Apesar dos medos e incertezas em relação ao futuro do Vasco, a família vai criando novas rotinas no sentido de facilitar o dia-a-dia de todos. Com o tempo, os pais acreditam que terá a autonomia e a independência que lhe são merecidas. Até lá, a palavra dominante é adaptação.